Olá pessoal, sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Antes de começar, gostaria de convidá-los a conhecer a campanha do podcast no site do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$5 mensais e isso ajuda muito no crescimento do podcast. Você pode também contribuir através do Pix, que é o assustadoramente@outlook.com. O exorcismo, desafiado pelo mal. Antes de entrar no relato de fato, é importante dizer que me considero espírita kardecista, não praticante atualmente, e que, antes disso, fiz parte da Umbanda. Minha mediunidade sempre foi muito apurada. O ano era 2008 e, na época, eu era espírita kardecista praticante. Namorava um menino que vamos chamar de Pedro. Eu praticamente me mudei para a casa do Pedro e sua família. Moravam eu, Pedro, seu pai, sua mãe, 2 irmãs e seus respectivos namorados. A casa era enorme e ficava em uma esquina, uma encruzilhada, própria para oferendas. Pedro não tinha prazer pela vida. Eu o conhecia assim. Seus únicos prazeres eram comer e trabalhar. Ele era professor. Fora isso, Pedro vivia usando roupas escuras, sempre as mesmas, e não tinha disposição para nada. Minha mediunidade logo apitou e percebi que aquilo ia muito além de um estilo de vida. Apesar de, estranhamente, não sentir nenhuma presença obscura de fato. Em uma conversa com sua mãe católica, eu disse que sentia que Pedro estava com um espírito obsessor, e ela também sabia que tinha algo errado e já fazia tempo. Então começamos a convidá-lo para ir em uma sessão espírita. Ele sempre marcava e desistia no dia. Isso me dava mais certeza de que eu estava certo. Aquilo que o acompanhava não o deixava procurar ajuda. Até que um dia ele aceitou e fomos. Pedro tomou um passe e passou uma semana como uma pessoa totalmente diferente, mais alegre e mais disposto. Ele precisava voltar para mais sessões. Ele nunca retornou e entrou novamente em seu modo sem brilho. Um dia estava no computador, no quarto, e Pedro deitado na cama. A irmã de Pedro estava na porta conversando com a gente. Foi então que o embate com aquilo teve início. No meio da conversa, a irmã de Pedro olhou para ele e falou: "Por que seus olhos estão marejados?" "Eu vi um rosto horrível atrás de você, na altura do seu ombro, olhando para mim e rindo." Pedro respondeu. Bingo! Seja lá o que fosse aquilo, acabara de se manifestar, pela primeira vez. Eu já senti o que estava por vir, mas não sabia que seria tão intenso. A irmã de Pedro voltou para o quarto. Pedro estava na cama segurando uma caneta, daquelas que você aperta para a ponta sair. Ele estava usando para escrever algo. Deitei-me ao seu lado e começamos a conversar. Não sei por qual motivo, pois foi involuntário. Encostei minha cabeça na dele e comecei a fazer uma oração em minha mente, um Pai Nosso. Ali, naquele momento, eu despertei o que estava com ele. Pedro começou a bufar e a intensidade foi aumentando juntamente com a intensidade com que ele apertava a caneta. Em um determinado momento, Pedro começou a urrar, como um bicho, como uma besta, muito alto. A partir daí, minhas ações não seguiam uma lógica. Não eram racionais. Era como se eu soubesse o que fazer, mesmo que eu sentisse que eu não controlava meu próprio corpo. Me levantei, olhei para Pedro. Ele me olhava com uma certa fúria. Urrava, mas não se mexia, apenas a caneta. Essa ele não parava de apertar, cada vez mais rápido. Então eu disse: "Você está com raiva de mim, né? Então, por que não se levanta e me ataca? Você não pode. Você sabe que não pode fazer nada. Você está preso aí." Nesse momento, toda a família acordou. A mãe de Pedro chegou no quarto desesperada. Olhei para ela e disse: "A única coisa que a senhora pode fazer é orar." Assim, ela o fez. Enquanto ela orava, eu fui para cima de Pedro. Comecei a fazer o sinal da cruz em sua testa e a expulsar o que estava ali. Os urros aumentavam. Desculpe não conseguir descrever, mas imaginem um urso a plenos pulmões, com um toque de filme de terror. É o máximo que consigo tentar descrever. Pedro seguia imóvel. Sua mãe entrou em colapso, em desespero total. Saí de cima dele e, como em um comum acordo,
eu parei o exorcismo e aquilo parou de se manifestar. Todos se reuniram na sala. Pedro se deitou no sofá. Isso já era tarde da noite, talvez umas 2 da manhã. Expliquei para a família o que era aquilo. Então Pedro começou a sorrir no sofá. Eu sabia que não era ele. Perguntei por que ele estava sorrindo e ele disse: Tem uma voz no meu ouvido dizendo que você não vai conseguir o que você quer. Respondi: Não vou? É o que veremos. Pedi à mãe de Pedro que trouxesse um terço e o entregasse. Ela tinha vários, assim ela o fez. Pedro segurou. Depois de alguns instantes, ele abriu a mão e o terço estava partido, do nada. Pedi a ela um segundo. Aconteceu a mesma coisa. Ali eu entendi que o que estava com ele não era fraco e não temia. Quando ela trouxe o terceiro terço, eu pedi que o desse na minha mão primeiro. Fiquei com o terço na mão. Fui até Pedro, olhei nos olhos dele e disse: Agora quero ver você arrebentar esse aqui. O terceiro não arrebentou e Pedro voltou ao normal. Por outros motivos, terminamos o relacionamento. A minha mãe continuou visitando a família e me disse, dias depois, que Pedro era outra pessoa. Estava muito melhor, mais livre e feliz. Realmente, Pedro mudou muito da água para o vinho. Olhei para minha mãe e disse: Eu consegui. Quando eu saí, levei comigo o que estava com ele. E de mim, aquilo voltou para onde pertencia, para a escuridão. Esse relato eu recebi no Telegram e foi enviado pelo Everton Machado. Meu velho amigo. Meu nome é Paulo e essa história aconteceu comigo no ano de 2018. Eu morava em uma vila simples e era casado nessa época. Tinha um vizinho que morava em frente à minha antiga casa. O nome dele também era Paulo. Eu o chamava de Senhor Paulo, pois ele tinha na faixa de uns 80 anos e estava sempre disposto. Não conversávamos muito. Aí, em um certo dia, vi que ele estava na frente de sua casa tirando umas folhas secas de uma árvore de romã. E vi que ele estava com dificuldades. Então resolvi perguntar se ele queria uma ajuda, e ele aceitou. Depois disso, criamos uma amizade muito bonita. Todos os dias, quando eu chegava do meu trabalho, eu ia conversar com ele e saber sobre história de sua vida. O tempo foi passando e logo chegou minhas férias do trabalho. Todos os dias de manhã, eu estava lá dando bom dia para o Sr. Paulo e perguntando como ele estava. Ele levantava a mãozinha e, com um sorriso no rosto, respondia com uma empolgação muito bonita. Em uma madrugada, aconteceu algo muito estranho comigo. Eu acordei, eram umas 4 horas da manhã, e olhei bem nos pés da minha cama e vi algo muito sinistro. Vi uma sombra negra com chifres olhando para mim. Tentei chamar minha ex-esposa, mas não saía a voz. Não demorou muito, aquilo saiu flutuando pela casa, e juro para vocês, nesse dia eu tive muito medo. Vocês devem estar se perguntando por que eu falei tanto desse Senhor Paulo. Agora saberão a resposta. Na manhã seguinte, fui para fora, como de costume, dar o bom dia para o Senhor Paulo. Mas dessa vez, ele só olhou para mim e não fez nenhum gesto. Achei estranho, mas pensei que ele não estava num dia muito bom. Então, o dia foi passando e não saí de casa mais naquele dia. Foi quando a mãe da minha ex-esposa veio conversar comigo e me deu uma notícia que me congelou por dentro. Ela me contou que o Senhor Paulo tinha ido para o hospital um dia antes e que ele tinha falecido na madrugada, em decorrência de uma pneumonia. Eu fiquei confuso porque eu tinha visto ele pela manhã. E até hoje eu fico me perguntando quem era aquela pessoa ou aquilo que estava em pé no portão. Uma coisa eu tenho certeza, não era o Senhor Paulo. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pelo Paulo Henrique de Tatuí, São Paulo. Minha vida e o sobrenatural. Depois de maratonar quase todos os episódios do podcast, vi que não sou uma pessoa maluca.
e que não estou sozinha. Assim, criei coragem para enviar o meu caso. Desde pequena, uns 7 anos, tenho paralisia do sono. Então, com o tempo, já nem era assustador para mim. Eu, nessa idade, via as luzes coloridas, nada demais. Na minha adolescência, aos 16 anos, as coisas já não eram tão coloridas. Eu tinha um costume de dormir com a janela aberta. Aqui é muito calor e na época eu não tinha ar-condicionado. Além disso, eu gostava da luz que entrava na janela daquele jeito. Certo dia acordei apertada para fazer xixi. E quando olhei para a janela, eu vi vários seres pequenos. Eu não sei como chamar. Tinham os olhos grandes, igual lêmures, mas um corpo feio e magro. Eles se balançavam e me olhavam fixamente. Meu coração estava saindo pela boca. Eu pisquei o olho e nada. Aí eu consegui esticar o braço e liguei a luz. Eles sumiram. Fiquei na cama tremendo toda até ter coragem de chegar perto da janela para fechá-la. Obviamente, não consegui mais dormir naquela noite. No dia seguinte, quando fui contar para os meus pais, eles não acreditaram. Eu insistia que tinha visto algo e eles falavam para eu parar com aquela conversa. Aquilo foi apenas o começo. Às vezes, eu acordava com um psiu bem no pé do ouvido, como se estivesse pertinho de mim. Eu acordava assustada, procurava se tinha alguém acordado em casa e nada. Mais uma noite em claro. Depois de alguns meses, eu mudei a cama de lugar. Não queria ficar com a cama de frente para a janela e do jeito que eu coloquei, agora dava de frente para a porta. Como sempre, porta aberta. Até que acordei à noite com uma paralisia do sono. Olhei para a porta e lá estava um cara com o cabelo do Jack Sparrow. Um blazer grande, sorriso sacana e dentes muito amarelos. E novamente meu coração acelerou. Putz, um cara que parecia andarilho na porta do meu quarto, com um sorriso sacana. Conforme eu fixava o olhar, ele não se mexia. Pensei, tá bom, isso é uma alucinação. Eu tentei dormir, continuei vendo aquela figura por meses e meses. Parei de sentir medo. Eu acordava, ouvia e voltava a dormir. Passei numa faculdade em outra cidade, outro estado. Fui morar em Uberaba, a cidade do Chico Xavier. Para quem não conhece, na região central, em todo o bairro, parece ter um centro espírita. Eu acordava várias vezes com a porta batendo enquanto mantinha a janela fechada. Me sentia realmente bem e protegida em relação à espiritualidade, por mais que às vezes estivesse triste. Tive que ir embora da cidade onde fiz faculdade mais cedo, pois havia engravidado. O puerpério foi muito difícil. Decidi não ficar com o pai do meu filho devido a diversas traições, dentre outros motivos. Quando meu filho tinha 2 anos, eu tive uma crise de depressão. Senti a minha vida estagnada. Voltei a ver o tal andarilho sacana dentro do meu quarto e brigava constantemente com meus pais, por causa da minha depressão e autocobrança, pois eu não conseguia conciliar trabalho e maternidade. Eu estava carregada negativamente, só conseguia pensar em coisas ruins, que eu não tinha futuro, que nunca encontraria ninguém. Um dia, estava sentada na calçada com minha avó e do nada escutamos um barulho de vidro quebrando. Até brinquei e falei, "Ihu, quebra!", pensando que fosse nos vizinhos. Entramos em casa, no fundo tem uma varanda enorme com uma mesa de madeira de 2 metros. Nela, minha mãe tinha colocado um plástico muito grosso para protegê-la da sujeira. Sobre essa mesa tinha um prato com sal grosso que minha mãe tinha colocado, sabe-se lá para quê. Esse plástico estava virado e o prato estava no chão, quebrado. Nem com as piores tempestades, aquele plástico se movia, ele era muito grosso. Não teve ventania naquela tarde, não tinha entrado ninguém lá. Tínhamos um pastor alemão que latia para qualquer barulho ou pessoas que passassem na frente. Certamente ele teria latido se alguém entrasse em casa. Eu sonhava coisas pesadíssimas à noite. Passaram anos, eu continuei vendo coisas, mas nada assustador. Terminei minha faculdade, passei na residência, fiz minha pós-graduação, reformei a casa onde a minha já falecida avó morou e após terminar a residência, já com um novo relacionamento, tivemos uma linda filha. Eu estava ansiosa para voltar a trabalhar e após 3 meses do nascimento da bebê, eu estava trabalhando na ala do Covid-19 do hospital público da minha cidade. Só que 2 filhos, 2 enteados,
Casa para gerenciar, marido, roupa, louça. Eu fui me sentindo sobrecarregada e esgotada, ao mesmo tempo que as paralisias voltaram. Até que comecei a conversar com minha chefe que participava de um evento de Umbanda e ela disse que minha espiritualidade estava em alta. Comecei a mentalizar que queria ver essas coisas, queria fazer parte desse mundo. Que burrice, sem preparo e sem conhecimento. Uma noite estávamos só eu, meu marido e minha neném que já estava dormindo. Cochilei vendo TV e fui dormir enquanto meu marido continuava na sala. Tinha sido uma noite gostosa e calma que não tínhamos há tempo. Nossos outros filhos estavam com os avós. Eu estava feliz por aquela noite tranquila. Eu lembro perfeitamente. Eu deitei. Comecei a ouvir um ruído, como se fosse um rádio fora da estação por alguns minutos. Eu não conseguia me mexer. Até aí não estava com tanto medo. Até me senti sendo puxada para o fim da cama. Não sentia nada me tocar, apenas fui puxada. Depois disso me senti sendo empurrada para cima. Eu tentava gritar e nada. Eu via meus móveis, guarda-roupas, tudo. Eu escutava sussurros e via sombras, mas não via rostos e nem entendia o que falavam. Quando aquilo acabou, eu corri para a sala e chorei igual criança e abracei meu marido. Para mim, aquilo tinha demorado 1 hora. No relógio foram pouco mais de 10 minutos. Não consegui mais dormir naquela noite e decidi, definitivamente, que não queria essas coisas, porque eu não tinha preparo psicológico para lidar com isso. Foram situações e visões diversas. Eu as associo com a energia que eu emanava. Podemos atrair espíritos que se alimentam ou são atraídos por isso. Tiveram muitos outros casos, mas esse texto já ficou gigante. Esse relato foi enviado no e-mail pela Thalita, do interior de São Paulo. Eu vou contar as 2 primeiras experiências que eu tive vendo alguma coisa. Eu sempre fui bem sensitiva, sempre tive uma mediunidade bem aflorada. Acredito que até pode ter sido uma coisa que passou dos meus pais para mim, porque eles também são bem sensitivos. Então, desde que eu me lembro, assim, eu tinha alguns sonhos diferentes, eu tinha muita paralisia do sono. E eu lembro que entre os meus 5 e 7 anos, eu tinha paralisia do sono, assim, com muita frequência, sempre de uma forma específica. Eu acordava, entre aspas, né, de barriga para baixo na cama e com a cara no travesseiro. Sempre da mesma forma. E daí eu ficava ali alguns minutos, né, na tentativa de conseguir me mexer para conseguir respirar. Nunca passou disso, sempre era isso. Acontecia mais ou menos uma vez na semana. Quando eu estava com 7 anos, mais ou menos, eu tive uma experiência diferente. Acredito que por ter essas paralisias e também por ser criança, eu não dormia no escuro, totalmente no escuro, eu tinha medo. Na época, eu dividia quarto com meu irmão mais velho. E ele, já ao contrário de mim, gostava de dormir totalmente no escuro. Então, pra não dar briga, a gente deixava a porta do quarto meio entreaberta, assim, deixava uma frestinha da porta aberta. E a luz do banheiro ficava acesa. Então, entrava esse feixe de luz e ia direto na minha cama, assim, pela posição que tava a cama, né? Teve uma noite que eu acordei sentindo muito medo. Eu não tava em paralisia, mas eu tava com aquela sensação de medo. Aí eu coloquei a coberta na cabeça. Mas nessa cidade que eu morava fazia muito calor. E essa noite tava aquele calorão, né? Então eu não aguentei ficar muito tempo embaixo da coberta. Nisso que eu tirei a coberta da cabeça, a porta do quarto tava aberta. Tava assim, mais aberta, né? E tinha uma mulher parada ali na porta. Eu fiquei olhando, essa mulher parecia minha mãe. Ela tava até com um pijama que minha mãe costumava usar, só que ela tava um pouco mais magra e a fisionomia dela, assim, tava mais envelhecida, ela tava com uma cara de brava, sabe? E eu fiquei ali olhando e essa coisa não se mexia, não fazia nada, né? E aí eu falei, mãe, e não me respondeu. Aí eu falei de novo, não me respondeu. Aí eu percebi que não era minha mãe, né? Então eu cobri a cabeça de novo, fiquei morrendo de medo.
Nossa, eu rezei tudo que eu sabia, tudo que uma criança de 7 anos sabe, né? E aí, depois de alguns minutos ali, que eu tive coragem de tirar a coberta da cabeça, já não tinha mais nada na porta. No outro dia, claro que eu perguntei pra minha mãe, né, se ela tinha ido no meu quarto, e ela falou que não tinha, e eu contei pra ela, né, o que eu tinha visto. Ela tentou me convencer, né, que será que não foi sonho? Enfim, mas eu sei que, assim, depois, agora, né, que eu já tô adulta conversando com ela fala que acreditou, né, mas ela não queria me assustar. A outra experiência que eu tive, que foi logo em seguida, assim, né, pouco tempo de intervalo, foi um dia que a gente foi pra casa da vó do meu irmão mais novo comemorar o aniversário dele. Foi, assim, uma comemoração pequena, só a avó dele e minha mãe, meu padrasto, né, assim, pouquinhas pessoas. E a gente cantou um parabéns ali na cozinha, um bolinho e tal, todo mundo pegou um pedacinho de bolo e foi todo mundo pra sala, ali na varanda. Então a avó do meu irmão apagou a luz da cozinha e o bolo ficou ali, né? Eu sei que em um determinado momento eu falei pra minha mãe que eu queria mais bolo. Eu tinha por volta dos 8 anos nessa época. E aí minha mãe falou pra eu ir pegar, né? Pra acender a luz da cozinha, eu teria que atravessar a cozinha no escuro. E o interruptor ficava do lado de uma janela que tinha ali. Essa janela dava para o fundo da casa, como se fosse uma lavanderia ali. Tinha um tanque, uma máquina, né, uma lavanderia. Eu sei que a hora que eu fui acender a luz, eu vi passando na janela, era uma janela de vidro, tipo esses vidros granulados, assim, né, um vitrô. Eu vi passando alguém nessa janela. Só que de onde estava vindo essa pessoa, né? Era um muro. Não tinha como alguém sair dali. Na hora eu gelei, né? Eu fiquei olhando assim. Aí eu bati a mão no interruptor da luz para acender. E nem peguei o bolo, né? Fui lá na sala, né? Onde estava minha mãe. E falei que eu tinha acabado de ver isso. E aí já todo mundo se mobilizou, foi lá pro quintal para ver se tinha alguém escondido no terreno e tal. Todo mundo tentando achar uma lógica, assim, uma justificativa lógica, né? Mas não tinha ninguém no terreno. Não poderia ser alguém passando, porque, que nem eu falei, de onde veio, a pessoa parece que atravessou o muro, assim, saiu de um muro, passou pelo meu campo de visão ali na janela. Foi bem estranho. Um tempo antes até tinha morrido o avô do meu irmão, né? Nessa casa. Então, e assim, não era uma pessoa muito boa, né? Não foi uma pessoa muito boa em vida, fez muita coisa ruim. Não sei se de repente ele ficou preso ali ou só quis dar um oi, não sei. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta! Eu estava feliz por aquela noite de descanso. Eu estava feliz por aquela noite tranquila.